Olá pessoal, e aí, já se inspirou hoje? Então, nesse vídeo aqui eu trouxe algumas ideias de ponto para que você possa usar de detalhes nas suas criações de trabalhos em crochê, que dá para usar em vários tipos de peças, né? Tapetes, caminho de mesa, capa de almofada, etc. A minha proposta desse vídeo é te dar uma inspiração para que você possa criar o que você vai fazer, sem ficar muito preso a modelos exatos, já existentes, né? Fazer cópias, etc. Assim, são detalhes simples, né? Eu vou usar somente o ponto alto e correntes, mas que dá um charme, uma diferenciada no crochê. Eu vou mostrar 3 ideias, mas também dar sugestão de variações e no final uma ideia bônus. Então eu tô aqui com algumas bases iniciadas, né, no retangular, no circular e no quadradinho aqui, e vou dar algumas ideias aí para vocês. Bom, então aqui nesse primeiro modelo, ó, eu trouxe aqui uma base retangular, onde eu já fiz aqui correntinhas e ponto alto, né, fiz uma carreira apenas. No final aqui, eu fiz 2 correntes, vou virar o trabalho, e aí eu vou pular, lógico, nesse primeiro ponto já é as 2 correntes que eu fiz, já vale um ponto. Vou fazer um ponto alto aqui. A gente, é uma ideia simples. A gente faz uma determinada quantidade de pontos aqui que você determinar. Eu vou fazer 4 pontos altos. Depois, 2 correntes, ou pode ser uma só também. Vou pular 2 pontos aqui. Depois vou repetir essa sequência aqui de 4 pontos. E novamente aqui então vou fazer mais 4 pontos, que é um padrãozinho, né? Você pode determinar 3 também, 5. Tudo assim, são ideias, né? E aí ver como é que se comporta, ó. 2 correntes, solta 2 pontos. No terceiro, repete a sequência de 4 pontos altos. Certo? E assim vai até lá no final. No caso aqui, ó, então como a gente tem 4 mais 2, a gente precisa ter uma base aqui com um múltiplo de 6, né? Então, você conta aí suas correntes e divide por 6 para fazer esse padrão. E também você pode começar aqui desde a primeira carreira, não tem necessidade de começar na segunda, né? Eu gosto sempre de fazer uma base fechada para iniciar, mas se você quisesse começar isso aqui desde o primeiro aqui, também fica legal. Bom, gente, cheguei no final aqui, ó, então assim, para dar certo, né, essa contagem, como eu escolhi aqui, ó, 4 mais um intervalo de 2, então são 6. Então, a primeira fileira aqui, as correntes, precisa ser um múltiplo de 6 mais 4. Por quê 6 mais 4? Porque senão eu não consigo fazer a borda, senão ele terminaria aqui, né? E aí ficaria diferente do começo aqui. E você pode também decidir por fazer uma borda diferente aqui também, se você quiser, né? Se não quiser fazer igualzinho. Mas a ideia desse aqui é a gente fazer todo ele dessa forma e depois vir com um bico aqui mais trabalhado, né? E assim, só para completar a contagem, se você quiser fazer outra combinação de números, nós suponhamos que você queira fazer 5 pontos mais 2, então são 7. Então, você conta que tem que ser um múltiplo de 7 mais 5, que é o da borda, tá? É a mesma coisa, se quiser 3 mais 2, são 5, múltiplo de 5 mais a borda aqui de 3. Então, a borda que você escolher, é só fazer a continha aí. Então, ó, feito esse primeiro ponto, essa segunda carreira, gente, tem várias opções, né? Inclusive, eu vou fazer uma variação aqui depois com essa amostra, que vai ser a segunda ideia, mas por hora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer repetindo esse padrão aqui, ó. Nós vamos repetir as 2 carreiras que a gente fez, ó. Vou repetir essa carreira, depois essa. Então, vai ser sempre uma repetição, ó. Fiz os 4 pontos aqui, vou fazer 2 pontos nesse intervalo. Ou seja, vou preencher toda essa carreirinha aqui com ponto alto. É uma ideia simples? Sim, mas que vai ficar muito chique aí o nosso crochê, no fim das contas, ele vai ficar muito bonito, com um padrão regular, né, repetindo aí, e no final você pode fazer um bico que vai ficar legal. Então, vou preencher toda essa carreira dessa forma aqui, e uma outra opção, se você quiser, você pode vir fazer ponto de base aqui, ó, por cima também, fazer todas as carreiras iguais, né? Faz aquela primeira lá só fechada, depois você pode fazer aqui, ó, 2 correntes,
faz aqui em cima o mesmo padrão de baixo, né? Então, aí teria uma sequência aqui, mas eu vou fazer dessa forma, você vai ver como é que vai ficar. Porque, assim, a ideia do vídeo é dar opções, ideias aí pra você criar, né? Então, por isso que eu tô mostrando aqui todas essas opções. Então, ó, chegou no final, repeti essa carreira, eu vou virar e vou fazer igual a carreira de baixo. Ó, 4 pontos, 2 correntes, pula 2, repete mais 4 pontos, 2 correntes e segue fazendo dessa forma. Ó, chegou no final, vamos voltar e repetir essa fileira aqui com ponto alto cheio, certo? Você vai ver que vai ficar muito bacana essa ideia. Que tal? Então, eu fiz aqui, ó, 3 grupinhos, né, com essa sequência. E a última carreira, quando você finalizar o seu trabalho, eu oriento fazer com a carreira de ponto alto fechado, né? Então, a gente começa com ela fechada e termina. Depois, faz um bico legal em volta e você vai ter um trabalho bem chique aí. Então, assim, gente, dá pra fazer um tapete, caminho de mesa, capa de almofada, várias coisas. O que vocês acham? Depois vocês me contem qual que vai ser a ideia campeã, qual que vocês vão gostar mais. A ideia que eu quero mostrar pra vocês, só pra vocês verem que com uma única ideia a gente faz variações e pode ter resultados totalmente diferentes. Eu vou começar aqui, ó, esse mesmo padrão de pontos aqui de intervalos, ó, 4 pontos, 2 correntes. Então, a gente começa aqui do mesmo jeito, né? Tem que ter uma base aqui com múltiplo de 6 mais 4, ó, fiz os 4 pontos, 2 correntes, vou pular aqui 2 pontos e repetir aqui os 4 pontos, tá? Aí, na segunda fileira que a gente vai fazer uma variação. Então, aqui, ó, 4 pontos, 2 correntes, né? Solta 2 pontos e repete. Então, ó, terminei aqui a carreira, né? Da mesma forma que a anterior, com 4 pontos e 2 correntes. Aí, eu vou subir aqui, faço uma corrente. Aqui, gente, cada pessoa pode ter o seu jeito de fazer, ó. Você pode até fazer um ponto alto aqui, que ele dá uma estruturinha melhor. Ou fazer um ponto baixo e uma corrente também. Esse ponto alto na volta, ele facilita para pegar aqui. Então, aqui eu vou fazer esse mesmo padrão de baixo, só que alternado, ó. Vou fazer 2 correntes. Depois, aí eu pulo aqui 2 pontos, vou fazer um ponto alto aqui, né, na base desse outro. 2 pontos aqui nesse intervalo, onde tinha as correntes de baixo. E outro ponto aqui. Aí, vou repetir o mesmo padrão, ó. 2 correntes, pula aqui os 2 pontos, faz o ponto alto aqui nesse outro. E 2 pontos aqui nesse intervalo. Mais 2 correntes, e aí continuo dessa forma. Até o final. Então, a gente tá intercalando aqui o detalhe. Então, ó, fiz a carreira toda. Chegou no final, né, sobrou um ponto aqui, vou subir da mesma forma aqui, posso fazer o ponto alto aqui nesse ponto, do jeito que eu fiz lá na ponta, né, ou se você quiser fazer correntes também, e agora eu vou repetir a carreira anterior. Anterior não, né, essa aqui de baixo, ó, intercalando, né, então, vou fazer aqui 4 pontos, 4 pontos, 2 correntes. E novamente mais 4 pontos. E agora a repetição. Vamos continuar repetindo essa mesma ideia aqui. É mais fácil de fazer, porque você faz todas as carreiras iguais, né? Ele vai render bem mais do que o modelo anterior, porque todas as carreiras serão abertas. Olha só, terminei a terceira carreira. Acho que dá um ótimo caminho de mesa ou um tapete
E depois capricha aí no bico, faz um bico bem elaborado. Pode usar a linha Encanto, aquela linha dourada, que fica muito bonito na borda, né? Porque aqui é um modelo simples, mas no fim dá pra caprichar na finalização pra ele ficar bonito. Então vejam, ó, eu fiz mais algumas carreiras aqui. E aí você pode ir dando sequência do tamanho que você quiser. Ao final, eu recomendo fazer uma outra carreira, né? Pra fechar aqui, ficar bonitinho, o começo e o final iguais. E aí pode passar um bico em volta, que pode ser pequeno ou grande também. Então, de qualquer forma, ele fica muito legal. Essa trama também, olha que legal. Né? À medida que vai crescendo, que a gente vê melhor, né? Como é que fica. Me contem nos comentários, me falem se vocês gostaram dessa opção, qual que vocês preferem. Então, gente, a terceira ideia, eu tô com essa base aqui no rosa, um rosinha aí, tá lindo esse rosinha, né? Eu fiz aqui 3 carreiras iniciais fechadinho de ponto alto, com aquele mesmo esquema que eu já mostrei anteriormente em outros vídeos. Teve o vídeo do suplá, que eu expliquei direitinho aqui como é que faz esses aumentos no formato circular. E eu vou fazer aqui um detalhe muito simples, gente, ó. Comecei aqui com ponto baixo e correntinhas, né? Vou fazer aqui 2 pontos, vou fazer até no mesmo lugar aqui que a gente já faz o aumento para começar. Eu vou fazer 2 correntes, vou pular um ponto e depois eu vou fazer 2 pontos. O detalhe vai ser só isso, ó, 2 correntes. Lembra que a gente tem que fazer aumento, né, no circular. Nessa quarta carreira aqui, seria aquela que a gente faria 2 pontos e um aumento no terceiro ponto, né? Então, aqui como a gente faz 2 correntes também, ele vai dar uma mudadinha. Então, agora eu vou fazer aumentos aqui, ó. Então, eu fiz 2 correntes, vou pular um ponto, vou fazer 2 pontos aqui. Essa corrente, ela acaba sendo o nosso aumento também. Mas, eventualmente, a gente pode ter que fazer mais aumentos também, tá? Então, 2 correntes, solta um ponto apenas e faz 2 pontos. Aí aqui, gente, ó, lembra que eu fiz o aumento aqui nesse primeiro, né, já logo no primeiro ponto. Daí eu fiz aqui 3, ó, sem aumentos no ponto, eu tô fazendo só 2 correntes aqui, né. Então, no quarto aqui, ó, eu vou vir fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, ó. Então, aqui eu tô fazendo um aumento aqui, certo? Então, a cada 3, você faz um aumento dessa forma. 2 correntes, eu vou pular apenas um ponto no terceiro. Aí, aqui eu não vou fazer aumento. Tá? Então, 2 correntes, pula um, faz 2. E aí, depois de 3 aqui sem aumento, eu vou fazer um ponto aqui no mesmo lugar. E aí, você observa, conforme o seu ponto, pode ser que você precise aumentar mais, né? Com uma frequência maior. Aí, finalizando a carreira aqui, ó, vou fazer o aumento aqui desse ponto, até que deu certo meu padrão aqui, ó. Depois de 3, fiz o aumento, 2 correntes. E aí, finaliza essa primeira carreira aqui E aí, finaliza essa primeira carreira aqui do detalhe. Então, gente, agora, a gente tem várias opções também para continuar. Então, a proposta desse vídeo dá ideias, né? Nós podemos fazer aqui várias coisas, ó. Vejam, quer continuar esse detalhe? Pode continuar. Quiser fazer intercalado, assim como eu fiz o azul, né? Você pode intercalar aqui, ó, igual a gente fez aqui no azul. Então, você pode intercalar aqui, ó, 2 pontos nesse intervalo, faz correntes e faz aqui. Só que aqui você vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça com os aumentos, né? Eu vou optar aqui, no meu caso, né, a ideia que eu vou mostrar, eu vou fazer uma carreira de ponto alto, um pouquinho mais parecido com esse aqui, que a gente fez, né? A gente faz uma carreira de ponto alto, depois repete o detalhe. Na verdade, eu tenho feito diferente, porque como eu comecei aqui com 3 fechadas, eu gosto de fazer aqui mais 3 fechadas e um detalhe. No entanto, não tem necessidade de seguir o mesmo que você fez no começo, porque o começo não vai interferir no seguinte. Mas eu gosto de, o que eu tomar de decisão aqui nos próximos, aí seguir um certo padrão aí depois, né? Então, vamos lá. Pode subir 3 correntes aqui, ou eu vou deixar esse ponto aqui pro final, que eu gosto de caminhar aqui pro próximo, ó. Fazer um ponto baixo, uma corrente. Na verdade, eu vou até fazer aqui já os 2 pontos.
Ó, que dá pra fazer igualzinho também, né? Ou 3 pontos aqui, que é muito o que faz no suplá, né? No suplá a gente faz muito isso, esse modelo. Por exemplo, aqui em cima de cada 2 você faz 3. Não era essa a minha ideia que eu ia mostrar nesse vídeo não, mas eu vou fazer só um comecinho aqui pra você ter noção. Né? Faz 3 aqui, 2 correntes. E aqui no próximo você faz um aumento e sobe aqui o detalhe em cima de detalhe. Só que aqui no, como é circular, né? Ele vai aumentando e vai virando uma espécie de florzinha aqui, né? Se a gente fizer desse jeito, ó. Então, aí aqui vai 3, no próximo 4, 5, 6 e aí por diante. É uma ideia. Mas a minha proposta aqui é fazer algo simples para você fazer um trabalho grande, aí pode ser um tapetão, por exemplo, ó. Vou fazer ponto alto fechado nessa carreira. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos nesse intervalo, tá? Que já fica valendo como aumento. Vamos só recapitular aqui a questão dos aumentos, né? Aqui a gente dobra, aqui faz aumento no segundo, no terceiro, aqui seria no quarto. Então, se a gente fizer simplesmente o fato de a gente fazer 2 pontos aqui, ó, nesse intervalo, ele já tá sendo o aumento. E aí, um ponto aqui em cada ponto de base. Ó, terminei de fazer aqui a carreira, né? Só pra constar, eu tive que fazer mais um aumentozinho aqui. Eu fiz mais 3 aumentos ao todo, aqui nos pontos, né? Agora, gente, nós temos várias opções, como eu disse. A gente pode repetir já esse detalhe logo agora e fazer sempre uma de detalhe, uma de ponto alto fechado, né? Ou, se não, que eu gosto mais dessa, só que, né, leva mais tempo, dá mais trabalho, é repetir aqui outra de ponto alto fechado para depois fazer o detalhe. Se você quer render mais o trabalho, faz, né, logo o detalhe aqui de novo. Que é o que eu acho que eu vou fazer. Então, fiz um ponto, vou fazer mais um ponto. Então, depois 2 correntes. A gente pode soltar um ponto aqui, por ser circular, né, tem que fazer aumentos. 2 pontos. 2 correntes, soltam 2 pontos. E aí, vai observando a necessidade de aumentos. Como é circular e tem os aumentos, ele não vai ficar no mesmo rumo aqui. Acaba que aqui vai ficar uma quantidade maior. Então, dá um efeito diferente desse aqui, né? Que é retangular e fica tudo alinhadinho aqui. É uma proposta diferente. Olha só, gente, então eu fiz aqui mais uma carreira de detalhe, tô fazendo outra de ponto alto, aí só pra falar aqui dos aumentos, né, porque às vezes vocês podem perguntar, mas e como é que eu faço com os aumentos? Segue a mesma lógica dos aumentos aqui no crochê circular, né, então, ó, na terceira carreira aqui, lembra que a gente faz aumento no segundo ponto, né, na segunda aqui dobra tudo, aqui no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, então vai fazendo essa conta e vai controlando aqui, ó. Então, eu fiz um aumento aqui, ó, nesse ponto. Então, depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô no sexto ponto, vou fazer um aumento aqui no mesmo lugar. Depois, eu faço aqui mais 5 pontos. Quatro. 5. O aumento vai ser no sexto, né? Então, 6 pontos, na verdade. E aí, eu faço o aumento aqui no sexto ponto. E vejam, né? Já vai tomando forma aí essa base com esse detalhe, né? Fica bem legal. O que vocês acharam? Então, aqui você pode definir um padrão diferente. Você pode fazer aqui 2 carreiras de ponto alto fechado, para depois repetir o detalhe também, ou 3, né? Fica a gosto. Aqui dá uma ideia aí para um suplá, por exemplo, ou até um tapete. Você pode fazer essa base, né? Aqui seguindo essa lógica aqui, mais umas 3 carreiras de detalhe, e depois fazer outro desenho também, né? Aqui pode ser só uma ideia para o começo. Eu vou deixar aí na tela, a minha sobrinha usou essa ideia aqui desse detalhe num hexágono, que dá muito certo também, dá muito certo com quadrado também. Então, ela fez uma base maior aqui no começo de 10 carreiras, depois fez o detalhe, depois fez 2 ou 3 fileiras, né, entre aqui os detalhes, e ficou bem legal. É uma ideia simples que você vai diferenciar o seu trabalho em crochê, né?
E por último, tem uma ideia extra, né, que eu nem coloquei na conta porque é um detalhe que eu usei nos meus 2 primeiros vídeos do canal, que é esse ponto aqui. Vejam, você faz um ponto alto, na verdade no primeiro aqui eu faço 2 correntinhas, né, para substituir o ponto alto, pula 2 aqui, faz outro ponto alto. Depois eu faço 2 correntinhas e outro ponto alto, voltando no mesmo lugar aqui. Então, depois aqui eu não faço nenhuma correntinha, pulo 2, faz outro ponto alto. E assim por diante. Ele fica um ponto em V, olha só que legal, dá para usar em vários formatos. Nesse primeiro vídeo do canal, eu fiz no formato redondo, intercalando aí com 3 carreiras de ponto alto, entre a carreira de detalhe, né, e deu esse tapetinho aqui que ficou muito bonitinho. E no outro, eu fiz esse mesmo detalhe, né, nesse tapete vermelho, no formato retangular, ou seja, um formato diferente. Só que eu repeti esse detalhe em 2 carreiras consecutivas. Aí, só que eu fiz um ponto baixo depois do detalhe também, separando as 2 carreiras. E aí, eu escolhi uma quantidade aqui de carreiras e coloquei no meio do detalhe, né? Se vocês quiserem ver esses tapetes com mais detalhe, eu vou deixar o link aí dos vídeos na descrição e no card. Ah, e eu usei esse detalhe também nesse tapetinho roxo aqui que eu fiz, ó, só que eu só tenho essa foto dele. Mas ele ficou também bem bonitinho. Eu fiz uma base aqui inicial, né? Depois eu fiz uma carreira com esse detalhe do ponto em V, repeti mais 3 carreiras de ponto alto, fiz novamente essa carreira em V, 3 carreiras novamente ponto alto, e aí, ó, eu repeti aqui 2 vezes essa carreira em V, antes de fazer o bico aqui para finalizar. Então, é mais uma ideia aí, ó. Mas então, vejam, a mesma ideia, gente, dá para fazer trabalhos bem diferentes, e se aplica a todos os outros que eu mostrei, né, durante esse vídeo. Você pode escolher o padrão que quiser, que quer colocar de intervalo, né, e isso aqui é bom e interessante na criação do crochê. Tem uma infinidade de opções. E aí, vocês gostaram desse formato de vídeo? Foi útil? Qual ideia que você mais gostou? Qual desse você pretende fazer? E o que que você acha que dá para fazer? Depois me contem aqui nos comentários, é muito importante saber esse feedback, né? Para eu poder trazer mais conteúdos que sejam úteis, que sejam interessantes para vocês. Um abraço e até mais!